dos Lagos, isso aí. Marata Beach. Marata Beach Região dos Lagos é Lagoa de Siri. ou lá em Kennedy, como é que chama lá na praia lá, bonita lá de Kennedy, ou Luísa? Como é que chama lá? Marobá. Marobá, isso aí. Tem outro nome, é Praia de... Praia das Neves. É nome de santo. Isso aí, ó. Praia das Neves. É isso aí. Topzera. Aquela água tipo cortadinho, né? Isso aí. Você vai pra lá, pessoal, não tô acreditando. Você entra com a cueca branca, sai com ela marrom. Oi? Fala, Pedro. Você vai pra Kennedy, não tô acreditando. Ah, cara. Vamos fazer um luau, todo mundo vai pra Cabo Frio. Se for pra fazer churrasco o dia todo, eu vou. Nem na praia eu vou. Ah lá, a Luísa já tá chamando aí. Brabo, hein? Todo mundo pra lá, hein? Luísa, não fala isso 2 vezes não, hein? Vai bater um ônibus aí, igual bateu lá no sítio, lá na roça, hein? Cuidado com isso. Não, o Pedro Pim passa uma semana na sua casa, depois de uma semana ele vai pra Cabo Frio. Partiu, Luísa Maitã. Direto. Não, já vou contar o papo, hein? Semana de virada, eu vou passar em Itaoca Praia, então quem tiver lá pode me encontrar que eu dou um autógrafo. Depois eu vou para Cabo Frio dia 4, hein? Então quem tiver lá pode me pedir um autógrafo também. Ah, meu Deus do céu, Pedro. Pelo amor de Deus. Pedro. Para de inveja. Sai, Pedro. Ai. Você vai quando pra lá, Pedro, você falou? Pra onde? Quando você vai? Pra Itaoca? Itaoca Pedra você vai, né? Não, Itaoca Praia. Você tá doido que eu vou pra Itaoca Pedra? Aí vocês têm isso, ó. Eu tenho, ó. Quer ver, ó? Olha que meio. Que legal, olha que meio. Véi. Ah, que foda. Aqui, já que a gente tá em ritmo de festa, eu vou colocar isso aqui, ó. Nossa, que foda. Vou colocar isso aí, ó. Réveillon. Deixa eu ver se tem mais aqui. Hoje eu vou tocar uma música em homenagem ao Fabinelli e ao Vinição, porque hoje é o especial de fim de ano. Especial de fim de ano da Globo. Ah, isso aqui em sua homenagem, Pedro. Olha aí onde eu vou estar aqui no verão, ó. Caribe. Ai. Vou deixar aí só pra você ficar babando. Enquanto Luiz, eu não sei, chega a virada, eu vou estar onde? Em Cachoeiro, tomando o cu. Pô, você pode falar que tá em Cachoeira, agora tomando é complicado, né, Pedro? Não precisava falar isso. Ah, pessoa, nesse calor, vou estar tomando real. Só o ar-condicionado da academia, assim, pra me satisfazer. Então, Luiz, eu não sei não, cara, porque eu viajei em janeiro e aí fiz uma viagem longa e tal, e assim, agora tá mais difícil, né, por conta de transporte mesmo, de voo, né? Não tá tendo voo pra lugar nenhum, né? Tá bem restrito e tá bem caro. E se for pra viajar, pra ir pra Marataízes, eu não vou não, cara. Tá doido? Pra Kennedy eu posso até ir, mas pra Marataízes eu vou não. Pessoal, faz um sorteio de uma viagem pra mim ganhar. Você quer... Seu sonho é viajar pra onde? Qual lugar? Ah, não sei, Havaí, Caribe. Não, Caribe sei é lá, não, é esses lugares aí que tem as praias bonitas, né? Ah, Iriri é bonito, Luiz. Iriri é bonito. Eu acho Iriri bacana. Assim, o bairro ali, né, aqui numa cidade, né? Bairro ali de Iriri. Vou te contar o papo. É legal, cara. Assim, eu passei um verão lá. Passei verão, não. Passei tipo um feriadão prolongado lá. Achei bacana, assim, a estrutura e tal. Não tinha muita gente o dia que eu fui. Pessoal, vou te contar o papo. E no Pau Grande, você já foi, Pedro Pim? Você já foi no Pau Grande? Acho que eu já fui. Acho que eu já fui nessa praia assim. Não. E você gostou? Não, quando eu postei uma foto e botei a localização, eu mijava de rir. Piada clássica, né? Piada montada. Mijava de rir. Você já foi no Pau Grande? Mas aqui, pessoal, te contar o papo. Iriri, tipo assim, todo mundo fala que é a praia dos ricos. Tipo assim, só tem uns metidinhos nojentos lá, né? Aí, eu não gosto de ir lá por causa disso, que só tem gente nojenta. Nada a ver, Pedro, nada a ver. Você tem preconceito com as outras pessoas. Tô falando, pessoal. O preconceito, ele tá se sentindo inferior das pessoas, se colocando numa posição inferior. Mas assim, é porque Iriri, Pedro, tipo assim, é uma praia mais de jovens, entendeu? A galera tem muita gente, tem muito adulto, mais velho e tudo mais. E é uma galera mais jovem, que gosta de colocar som, acho que nem pode mais, né? Foi proibido.
Questão de som de carro, essas Iria coisas. tipo Beverly Hills. Por isso Cheguei que eu lá. gosto de jovem. Jovem E tem muito capixaba e pouco mineiro, entendeu? É muito mais capixaba do que mineiro. Agora você vai, pô, Piúma é mineiro em cima do outro, cara. Em Guarapari, então, Praia do Morro. Nossa Senhora. Guarapari, clássica dos mineiros. Nossa, praia clássica deles. Quando eu fui lá, só tinha mineiro. Ai, que ódio. Chegava a dar uma... Marataízes também não fica atrás, não, tá? Ai. Marataízes fica atrás, não. Mas vamos lá. Eu comecei a gravar, né? Lá, vamos pra casa da Luísa, tá fechado, é só marcar a data. Eu tô gravando? Não sei. Se eu não tô... Tá gravando sim, tá Tá aparecendo. sim, professor, tá sim. Beleza, é porque eu fechei aqui o navegador. Fala, Pedro. Você conhece a Alice que mora lá em Marobá? Marobá, Boa Vista, sei lá onde. Alice e Lívia. Gente, eu tô tendo uma conversa assim entre eu e Luísa. Particular, né? Entre vocês dois aí. No meio da aula, assim. De lei. Tá, vai colocando no chat aí. Tchau. Então, pessoal, olha só. A gente vai iniciar, na verdade, um capítulo, né? E aí, a partir desse momento, né, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um pouco da matemática, um pouco de física, misturado com a química. Né? Eu digo a partir desse momento, o ano que vem, e por aí vai, entendeu? Isso vai longe. Né? Então, a gente vai ter muito, muito mais raciocínio matemático a partir de agora. Matemática simples, né? Multiplicação, divisão, nada demais, né? Mas eu vou precisar, a gente vai precisar usar um pouco das ferramentas matemáticas dentro da química. Uma dessas ferramentas, desses assuntos que a gente vai começar hoje, né? E vai, ao longo do ano que vem, né? Início do ano que vem, quando retomarmos, né, o assunto, concluir, é falar um pouco sobre, especificamente, uma parte da matéria, né? Um estado físico da matéria que a gente falou assim, bem devagarzinho lá no início do ano, mas a gente vai falar agora especificamente, estudar especificamente o estudo dos gases, né? Que é, então, uma das fases da matéria, né? E por que estudar os gases, né? Porque a gente sabe que grande parte das substâncias que nos rodeiam, né? Elas estão no estado gasoso. Então é importante a gente conhecer um pouco as propriedades dessas substâncias e não só isso, né? Calcular algumas coisas, né? Fazer alguns cálculos de alguns parâmetros importantes dos gases, né? E quais seriam esses... O que a gente vai ver basicamente, né? Quais são as variáveis de um gás, né? Ou seja, o que são os parâmetros, aqueles parâmetros que influenciam o gás? A gente já sabe mais ou menos, né? Pressão, temperatura, o volume do gás, né? A quantidade o número de mols contidos do gás no recipiente, né? Como essas variáveis se relacionam, né? Se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a pressão dentro de um recipiente? E por aí vai, né? Vamos falar um pouquinho sobre a lei dos gases ideais, famoso puta velha não rejeita tarado, que é essa equação aqui, ó. A gente vai falar sobre ela. Falar também o que acontece, né? Como é que eu calculo a pressão de um gás quando eu estou misturando esses gases, por exemplo. Quando eu misturo dentro de um recipiente oxigênio com nitrogênio, né? Dentro de um cilindro ou dentro de uma botija, enfim, quando coloco esses gases lá dentro, como é que eu faço para calcular a pressão daquele gás individualmente e como é que eu faço para calcular a pressão total do meu sistema, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mistura de gases. E também, finalmente, né, como calcular a densidade de um gás, né? A gente sabe que o gás tem densidade, né? Densidade, né, lembrando lá do início do primeiro ano, é a relação da massa pelo volume, né? E aí, a gente tem gases que são mais leves do que outros, né? Por exemplo, se você deixar um cilindro de gás hidrogênio, por exemplo, o gás H2, né? Se você deixar um cilindro de gás H2 escapar, ele vai naturalmente para o ar, ele vai subir.
Por quê? Porque a densidade dele, porque ele é mais leve do que o próprio ar. Mas se uma botija de gás de cozinha, por exemplo, que tem lá gases tipo butano, propano, que são gases derivados do petróleo, se esses gases escaparem dentro da sua casa, por exemplo, o que é um perigo, um grande perigo, por que esses gases são perigosos? Porque são gases que têm uma densidade maior do que a do ar. Qual é a tendência desses gases? Ao invés de eles subirem, né, como o hidrogênio faz, eles ficam meio que aqui embaixo, na região, né, do ambiente mesmo, né? E qualquer centelha, qualquer faísca, qualquer, né, chama, ali pode acontecer uma explosão realmente. Então, por isso que é muito perigoso, né, manusear esse tipo de recipiente. O legal é sempre colocar no lugar afastado de casa, né, de fora de casa, de preferência, né, para não acontecer esse tipo de acidente. Por exemplo, é muito comum deixar escapar o gás de cozinha lá durante uma noite e a pessoa de manhã vai lá, acende uma lâmpada, né? E o simples fato de acender uma lâmpada ali pode acontecer alguma centelha no próprio sistema elétrico mesmo, o mínimo possível. É só o fato de acender a lâmpada já é capaz de acontecer uma grande explosão. Isso, obviamente, depende do volume do gás que vazou durante, né, o período de tempo. Então, isso aqui, pessoal, falando um resumo do que a gente vai ver durante esse estudo dos gases. Tá? Lógico que a gente não vai ver tudo hoje, né? A gente vai ver só uma pequena parte desse estudo, né? E vai continuar nas aulas seguintes. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Tudo certo. Tudo certo? Tudo bom, então. Eu não sei se vocês já viram esse assunto em algum momento no ensino fundamental, ou se já viram isso na física desse ano. Provavelmente não. É certo que vocês verão alguma coisa relacionada ao estudo de gases na física, tá? Mas numa visão um pouco diferente, porque lá vocês vão poder calcular, por exemplo, a energia cinética de gases, né? Calcular trabalho quando eu tenho expansão e contração de um gás, por exemplo. É uma outra visão dentro aqui do assunto, tá bom? A gente vai mais na visão da química mesmo. Bom, vamos relembrar um pouquinho, né? O que são gases, né? E por que os gases se comportam dessa forma? A gente já viu algo, né, que explica o comportamento dos gases. Pedro, por que os gases aí, por que as moléculas dos gases, elas estão, por exemplo, afastadas umas das outras? Qual é o motivo? Nossa, tem que ser eu, professor. Nem lembro direito, mas eu acho que é por causa do calor, não sei. Realmente, o calor aqui, né, se eu aquecer esse recipiente, a tendência é que essas moléculas se agitem mais, né? A Luísa já colocou aí, ó, por conta das forças intermoleculares, exatamente. O que faz uma molécula ficar afastada uma da outra, né? O que faz esse afastamento acontecer, né? São as forças intermoleculares. Quanto mais fraca for essa força, né? Mais distante vai estar essas moléculas. Então, quando a gente fala de gases, né? A gente está falando de moléculas que estão interagindo de forma muito fraca entre si. A interação intermolecular entre elas é muito pequena. Então, obviamente, a maioria delas, né, são moléculas apolares, não é isso? E quando eu falo moléculas aqui, eu estou falando de moléculas com ligações covalentes. Por que ligações covalentes? Porque na ligação iônica, né, as substâncias são sólidas à temperatura ambiente, né? Então, não faz sentido falar de gases de compostos iônicos, porque são sólidos, né? Então, geralmente, os gases vão ser moléculas, né? Ou seja, compostos covalentes, né? Quando a gente fala molécula, você tem que lembrar de compostos covalentes, e são, na maioria das vezes, substâncias que não exibe polo, né? São moléculas apolares, logo, a interação é de polo induzido, né? De polo induzido, ou forças de London, né, que a gente viu lá no início, há uns meses atrás aí, né? Então, ali eu tenho, né, moléculas que estão se agitando dentro de um recipiente, né? E essas moléculas se agitando dentro do recipiente
são afastadas entre si, né? Colidem por todos os lados, né? Podem se chocar entre elas em alguns momentos, se chocam principalmente com a própria parede do recipiente. Esse choque, né, com a parede do recipiente gera um parâmetro que a gente usa muito em gases. Qual é esse parâmetro? Grau de agitação das moléculas? Quando a gente fala assim, olha, esse recipiente está com tá cheio de gás aqui dentro, significa que o que há dentro dele? O que essas colisões fazem, né, com um recipiente, por exemplo? O que esse choque na parede do recipiente faz? A gente chama de pressão. Muito bem. Então, o gás, ele exerce uma pressão dentro desse recipiente, né? Não só dentro do recipiente, a gente considerar um sistema mais aberto, né? Na verdade, o nosso sistema não é tão aberto assim, né? Mas vamos considerar que aqui a atmosfera, né? Sob a nossa cabeça, né? A gente está recebendo uma pressão, que a gente chama de pressão atmosférica, né? Essa pressão atmosférica, ela se dá por quê? Porque acima da nossa cabeça aqui tem uma camada de gases, né? Oxigênio, nitrogênio, né? Aquela velha história, né? E essa camada de gases, né? Se agitando aqui, que a gente não percebe, a gente nasceu não percebendo isso, exerce sobre a gente uma pressão que a gente chama de pressão atmosférica, né? Mas o que é pressão para a física, por exemplo, né? Como é que a gente define pressão? Como é que a gente define pressão, né? E aí eu estou colocando uma imagem aí do lado na direita, né? Que mostra muito bem essa questão da pressão, né? Por que esse indivíduo está sentado em cima aí consegue ficar sentado em cima de uma bancada cheia de pregos, né? Cheia de pregos, ou fazer uma cama de prego dá na mesma, né? O que é pressão pela física? Vocês já viram isso? Por definição? Pressão é igual? Ainda não aprendemos isso, não. Não viram, né? Não. Pressão é igual a força sobre a área, ok? Força, vocês já viram, provavelmente. Força aqui, nesse caso do indivíduo aqui, a força peso dele, né? A força peso, aquela M vezes G, né? Acho que vocês já viram isso, provavelmente. E a área seria... qual é a área que essa força está sendo aplicada, né? A área aqui em metro quadrado, por exemplo, né? Força é dado em Newton, né? E a área é dado em metro. Então, a pressão, a unidade, né? Do sistema internacional... Fiz besteira aqui, peraí. Fiz besteira aqui, apertei negócio de legenda. Onde tem isso? Ah, ok. Então, a pressão no sistema internacional, no SI, né? A unidade é Newton por metro quadrado, ok? Newton por metro quadrado. Por que esse indivíduo aqui não está se afundando nessa tábua de prego, né? Se ele colocasse um prego só, imagina que loucura, né? Não dá nem para imaginar um prego no Forever do cara ali, um prego só aguentando esse peso todo, né? Eu teria uma força muito grande em cima de uma área muito pequena, que é um prego só. Quando eu coloco vários pregos, o que eu estou fazendo? Eu estou distribuindo a força em vários pontos, ou seja, em várias áreas. Então, o que acontece? Isso diminui a pressão, né, desse indivíduo aí em cima desses pregos, né? Cara, tem gente que é doido pra tudo, né? Olha, o cara é indiano, né? Indiano, chinês, esses caras são todos zen, né? Então os caras são... isso é muita meditação aí pra ficar... Mas dá pra ficar, dá pra ficar. Força sobre a área. Bom, como é que se calcula a pressão, né? Hoje em dia existem equipamentos que medem a pressão, que chama de barômetro, né? Se você pegar, por exemplo, esses cilindros, né, de oxigênio que tem em hospital, ou o cilindro de acetileno que tem para solda, né? Geralmente você vê na cabeça do cilindro, você vê ali um medidor, um reloginho ali.
Aquele reloginho, um manômetro, né? Aquele manômetro me dá uma medida da pressão interna do gás, né? Mas como é que essa história começou, né, de medir pressão? O primeiro cara que conseguiu medir pressão, e especificamente a pressão atmosférica, né, foi esse cara aqui, um italiano, chamado Torricelli. Torricelli. Ele desenvolveu um equipamento, né? Basicamente, o equipamento está na mão dele aqui, ó, chamado de barômetro. E como é que seria esse barômetro, né? Seria basicamente o seguinte: ele tem uma bacia, pegou uma bacia, que é essa que está sendo mostrada aí, encheu ela de mercúrio, ok? Encheu ela de mercúrio, e ele colocou um tubo virado de cabeça para baixo, tipo um tubo de ensaio, né, com uma extremidade aqui fechada, né, com a ponta fechada, e a outra ponta aqui embaixo aberta, né? Aqui estava fechado, ou seja, é vácuo, né? A pressão interna ali é zero, né? E o que ele observava, pessoal? Ele encheu essa bacia com mercúrio e colocou mercúrio dentro do tubo ali, né? Ele observava que se ele ia para uma montanha, por exemplo, o nível desse mercúrio, ele variava. O nível aqui, ó, nesse caso, o nível subia. Quando ele descia de uma montanha, ele percebeu que esse nível do líquido baixava, ok? Por que isso acontecia, né? Isso acontecia por quê? Porque existe uma pressão aqui, ó, atmosférica, do local, do ambiente, que empurrava o líquido aqui de fora, e, consequentemente, o líquido empurrado aqui de fora elevava ou não, né, dependendo de onde ele estava, o nível do mercúrio que estava dentro desse tubo aí, virado de cabeça para baixo. Entenderam aí a lógica do aparelho de Torricelli? Do barômetro? E aí, o que ele observou? Ele observou que, ao nível do mar, pessoal, no nível do mar, aí na região da Terra aí da Luísa, em Marataízes, né? Na região do nível do mar, qualquer lugar que ele fosse, o nível que ele encontrava aqui, ó, esse nível do mercúrio, né, dava 76 centímetros. 76 centímetros. Ou 760 milímetros, ok? Então, a altura ali, ó, era de 760 milímetros. 760 milímetros de quê? De qual líquido? Isso era importante, por quê? Se ele mudar o líquido, se ele colocasse água aqui, ó, o nível era outro. Por que o nível era outro? Porque cada líquido que ele colocava tinha uma densidade diferente, tinha um peso diferente. A gente sabe que o mercúrio é um líquido, metal líquido, né? É o único metal líquido da tabela periódica que tem uma densidade muito alta, né? Por isso que ele usou mercúrio. Mas dá para fazer esse mesmo experimento com água, eu já fiz, inclusive. Ele viu, então, que ao nível do mar, isso dava 760 milímetros. Como é mercúrio, ficou convencionado 760 milímetros de mercúrio. Já ouviram, né, esse número aqui em algum lugar na física ou na ciência? Em algum momento? Já viram isso? Que eu me lembre, não. Não. Então, esse 760 milímetros de mercúrio, ô Pedro, é porque ao nível do mar, o aparelho dele, né, marcou um nível aqui, ó, de 76 centímetros, né, que dá 760 milímetros, e quando ele andava, obviamente, quando ele ia para uma montanha, a pressão mudava, porque a pressão numa montanha é diferente da pressão ao nível do mar, né? Tem um porquê disso, não vale a pena a gente falar isso agora. Isso é mais questão de física que vocês vão ver para frente aí. Esse 760 milímetros de mercúrio, que é na região aí de Presidente Kennedy ou Marataízes, ficou convencionado como sendo igual a 1 atm, ou uma atmosfera, né? Então, se num lugar um lugar tem 1 atm, é porque esse lugar consegue variar aqui esse equipamento do Torricelli de 760 milímetros de mercúrio. Se o local, por exemplo, tem 2 atms, seria o dobro disso.
E o nível ali ia dar 1.540 milímetros de mercúrio. E por aí vai. É proporcional. Então nunca se esqueça disso, ó. 760 mm de Hg está para, né, 1 atm. Isso é importante para quê? Para a gente fazer conversão de unidades, né? Já estou falando aqui de unidades de pressão, né? Unidade de pressão, milímetros de mercúrio, atm, né? Ó, outra unidade aqui que eu falei, ó, Newton por metro quadrado, né? Que é chamado de Pascal também, né? E por aí vai, ok? Alguma pergunta? Parece que tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver se sou eu. Ah, não sou eu, não. Show de bola. Então, com esse equipamento aí chamado barômetro, né, com as adaptações dele, é possível medir. Ah, essa aqui foi a forma que ele fez, né, para medir, ó. Pegou um tubo, virou de cabeça para baixo, ao virar de cabeça para baixo, dentro de uma gamela ali, vamos colocar assim, de mercúrio, né, contendo mercúrio. Aí ele viu que esse nível aqui, ó, esse nívelzinho que vai aqui da superfície do líquido até lá na ponta, na extremidade do tubo, desculpa, é o contrário, né? Eu falei inverso aqui. Na verdade, essa altura que vai do nível do líquido aqui até o nível da gamela, deu 760 milímetros de Hg. Isso na pressão atmosférica. Então, voltando, ó, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Que é igual a 101.325 Pascal. Essa unidade aqui, ó. Pascal. São todas unidades de pressão. Então, se eu dobrar aqui, ó, se for 2 atms, 1.560 e por aí vai. 1.540, né? Fala, Pedro. Pascal é usado, assim, frequentemente? Não. Na química a gente usa... Na química a gente usa ATM e milímetros de mercúrio, tá? São as unidades que a gente mais usa. Na física usa muito Pascal, na física. Pascal e essa unidade aqui, ó, que é Newton metro quadrado, tá? Que é o sistema internacional, na verdade, que é o que está no sistema internacional. Mas a gente usa mais essas duas unidades aqui, ó. Essas duas aqui. Também bar. Isso aí, João Pedro. Bar também é uma unidade de pressão. Escreve assim, ó. Bar, ok? É uma outra unidade de pressão. A conversão para bar não é tão trivial, tá? Não é tão simples assim, porque depende muito da gravidade, do local, enfim. Então não é muito simples você fazer essa... E nos Estados Unidos usa também o PC, né? Que é quando você vai geralmente encher um pneu. É isso aí, Lázaro. Agora que eu vi só seu chat aí. PC também é uma unidade de pressão. Tem várias outras aí, tá? Mas aqui na química a gente vai usar muito essas duas aqui, ó. Lembrar sempre dessa conversão. 1 atm igual a 760 milímetros de mercúrio. Aqui tem um exercício, tá? Mas é mais da física. Eu não vou fazer isso, não. Tem como fazer... Aqui seria, por exemplo, usar o barômetro, usar esse equipamento que está em U aqui, que é o barômetro, para medir a pressão de um gás dentro de uma botija, por exemplo, de gás de cozinha. Não é possível fazer uma medida disso. Isso aqui foi um exercício mais da física. Eu não vou fazer isso agora com vocês, não. Bom, além da pressão, que eu esqueci de colocar aqui, né? Eu vou ter que inserir isso. Quais são outros parâmetros importantes, né, que a gente precisa conhecer, né, de gases? Uma delas é a temperatura, né? Por quê? Porque já foi falado aí, a temperatura, se eu aquecer um gás, né? Quem já brincou aí, não sei se já brincou de pegar um frasco de desodorante, quando era moleque eu já fiz isso. Pegar um frasco de desodorante esse de tipo aerosol, e se você colocar numa fogueira lá, no fogo, jogar ele lá dentro, né? Era meio psicopata mesmo. Jogar lá dentro da fogueira e espera. O que vai acontecer? O que vai acontecer, Pedro? Vai explodir. Vai explodir. Por que explode? Né? Qual o motivo? Né? O motivo é que eu estou aquecendo, né? E aí a agitação molecular ali vai aumentar. Né? E ao aumentar a agitação molecular, consequentemente, a pressão aumenta internamente. Né?
Se a pressão interna aumenta, para um recipiente que é rígido, um recipiente de metal, né, o que vai acontecer? Bom, a pressão vai chegar no limite lá do metal que o metal não vai aguentar mais, né? O metal não vai aguentar e vai explodir, né? Ou seja, a temperatura é um parâmetro muito importante para a gente quando a gente fala de gases. E temperatura, né, é um parâmetro importante, e importante falar da conversão, né? Porque aqui em gases a gente usa a escala absoluta, né? Qual é a escala absoluta? Kelvin. Isso, a escala absoluta é em Kelvin, né? E a escala, a gente nunca usa grau Celsius. Grau Celsius a gente está acostumado aqui no nosso hemisfério sul, aqui, né, no Brasil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a temperatura padrão deles é Fahrenheit, né, se eu não me engano. Na Europa, acho que eles usam Kelvin, dependendo do país. Alguns países usam grau Celsius, né? Então, a gente sabe que tem uma correlação, né, entre essas escalas de temperatura. Mas a escala de temperatura para física, para química, né, que a gente usa, né, que é a escala no sistema internacional que a gente chama, é a escala absoluta de temperatura, que é Kelvin. Alguém se lembra como é que a gente faz a conversão? Temperatura de grau Celsius para Kelvin? Sim, eu acho que é temperatura em Celsius sobre 5, que é... Isso aí é para Fahrenheit, né? Cara, peraí a temperatura em Kelvin é muito mais simples, né? A temperatura em Kelvin é só você pegar a temperatura que está em graus Celsius e fazer o quê? Não, peraí. Cara, eu esqueci, velho. Mais 273, para ser mais exato, vírgula 15. A gente usa geralmente 273. Então, por exemplo, né? Exemplo, se eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius, isso corresponde, né, aproximadamente 300, né, kelvins, ok? 300 kelvins. Beleza? Porque é só você somar 27 mais 273 que dá 300. Curiosidade, quando a gente fala assim, ó, 27 graus Celsius. Esse graus aqui, ó, nunca fica no número, tá? Para ser mais preciso, o grau fica aqui, ó, no C. Essa é a unidade, tá vendo? Muita gente faz assim, ó, 27 graus Celsius. Na verdade, a bolinha fica no C, não no número. Só uma curiosidade. Então, parâmetro importante é a temperatura. Outro parâmetro importante, além da temperatura, é o quê? Você tem um recipiente que tem ali dentro uma quantidade de gás. Você tem um recipiente maior que tem a mesma quantidade de gás. Obviamente, eu tenho pressões diferentes dependendo do tamanho do recipiente, né? Então, um fator muito importante, né, também é o volume, né? O volume ocupado por aquele gás, né? Volume ali, ml, litro, metro cúbico, né, e por aí vai. Então, um gás ocupa um volume, né? Esse volume é na mesma unidade aí que a gente usa para líquidos, né? E um outro parâmetro importante também, por que não? A gente chama de N. Esse N aqui é chamado de número de mols, ok? Número de mols. Se eu tenho mais mols no recipiente ou menos mols, isso vai exercer pressões também diferentes. E, em outras palavras, o número de mols está relacionado com a quantidade de gás que eu tenho no recipiente, né? Então, vamos lá. Juntando pressão, temperatura, volume e número de mols. Esses 4 variáveis, né? 4 variáveis. Pressão, temperatura, volume e número de mols. O meu objetivo agora é tentar fazer uma relação entre essas variáveis. Ou seja, aquela questão que eu estava falando, se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o volume? Se eu aumentar o volume, o que acontece com a pressão? Ou seja, como essas variáveis se relacionam uma a uma, em dupla, mantendo as outras constantes e variando só uma de duas, né? O que vai acontecer? Para ficar mais claro isso para vocês, né? Então, a gente vai falar aqui de um fenômeno chamado transformações gasosas. O que seria isso? Aqui, eu vou mostrar a primeira lei, chamada lei de Boyle-Mariot.
Lei de Boyle-Mariot. Ou Mariotti ali, que é em francês, né? Boyle-Mariot. O que o cara está fazendo aqui, ó? Ele colocou lá dentro uma seringuinha, tem uma seringa, né? Que ele fechou, não é isso? Ele fechou e ele está fazendo o que aqui, ó? Ele está aumentando a pressão da seringa. O que acontece com o volume de uma... Ele colocou tipo essas bolas de aniversário pequenininha lá dentro, né? Ele aumenta a pressão, ó, ele aumenta a pressão. E o que acontece com o volume da bolinha? Está diminuindo, tá vendo? O que ele quer dizer com essa... O que Boyle e Mariot tentaram provar com essa ideia de experimento, né? Quando eu aumento a pressão de um sistema, o que acontece com o volume? Ou vice-versa? Quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? O volume diminui. Isso. Ou seja, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Isso fazendo experimento numa temperatura constante. Eu estou fazendo isso na temperatura constante para quê? Para não atrapalhar o meu experimento. Eu quero só aqui relacionar as duas variáveis, pressão e volume, mantendo a temperatura constante. Porque se eu variar a temperatura também, aí lascou tudo. Eu não vou saber quem que está influenciando em quê, né? Se é a temperatura, se é a pressão, enfim. Isso aí, Luiz, exatamente isso. É exatamente nisso que eu queria chegar. Pressão, então, é inversamente proporcional ao volume. Então, a gente escreve assim, ó, Luiz, ó. Pressão, a gente coloca um símbolo da matemática que é chamado de inversamente, que parece um alfa, né? Mas é inversamente. Parece um peixe. Também. Proporcional ao volume. Ó, pressão 1 sobre o volume, tá vendo? A pressão, ela é inversamente inverso, porque eu coloquei 1 sobre o volume. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Essa é a lei de Boyle e Mariot. Ó, pressão é inversamente proporcional ao volume. Em outras palavras, se eu aumento a pressão, o volume do meu recipiente diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume do meu recipiente, do gás ali contido, aumenta. Seria basicamente assim, né? Para ficar mais claro, ficar mais óbvio isso, né? Eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente tem um pezinho ali em cima para representar essa pressão que ele está fazendo, né? E aí, quando eu coloco 2 pezinhos, né? Aqui, ó, quando eu coloco 2 pezinhos, o que acontece com o volume? Né? O volume que estava de uma forma, o volume diminui, né? Isso fazendo uma transformação isotérmica, ou seja, mantendo iso é o quê? Iso é igual. Isso fazendo numa condição de temperatura constante, ok? Sempre. Temperatura constante, ok? Temperatura constante. Alguma pergunta? Então, na forma de números, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pressão 2, volume 600. Pressão 4, volume 300. Pressão 6, volume 200. Pressão 8, volume 150. Então, ó, eu estou aumentando a pressão, passando de 2 para 8, e o volume está diminuindo, de 600 para 150. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês aí. Olhando a tabela, o que vocês veem em comum com esses números que estão nas linhas aí da tabela? O que vocês observam que há em comum aí? Sempre que você multiplica a pressão por 2, o volume se divide por 2. Ou também, vou pensar assim, né? Se você multiplicar
a pressão pelo volume em todas as tabelas, em todas as linhas, né, do experimento ali, o que você está vendo? Vai dar 1.200? Exatamente, ó, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, não é isso? Ou seja, pressão vezes volume é igual a uma constante, por exemplo, vou chamar de K, ok? Pressão vezes volume é igual a uma constante. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, o seguinte, vamos chamar esse aqui de experimento 1, esse aqui de experimento número 2. A pressão do experimento 1 vezes o volume do experimento 1 é igual a 1.200, que é igual a constante. A pressão do experimento 2 vezes o volume do experimento 2 é igual a constante. O que eu posso fazer aqui, ó, matematicamente? Um sistema linear? Ou pensando de forma mais... sistema linear pode ser até um sistema linear, mas você não vai conseguir cortar aí, né? Vai cortar só... Professor, não consegui entender direito. Como que seria essa lei de Boyle-Mariotti? Nem sei falar o nome direito. Boyle-Mariotti. A lei de Boyle-Mariotti é o seguinte, Pedro, ó. Isso. Você entendeu que se eu aumentar a pressão, o volume diminui? Entendi. Então, o que eu quero dizer, ó? Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Você está concordando comigo, né? Medindo na temperatura constante. Ou seja, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, né? Se eu aumento a pressão, o volume diminui. E o contrário também é verdadeiro, né? Ou seja, pressão é inversamente proporcional ao volume. Aí eu só mostrei numa tabela aqui de números reais, né? Eu comecei aqui a pressão de um recipiente, a pressão do recipiente estava... Só colocar um carregador aqui. A pressão do recipiente estava 2 atms, Pedro, e o volume do recipiente estava 600 ml. Imagina, Pedro, um recipiente que tem uma tampa que se move, ok? Uma tampa que se move facilmente, tá beleza? Então eu tenho lá 600 ml, pressão de 2 atms. Aí eu vou lá, coloco um peso em cima, Pedro, da tampa que se move, tipo um êmbolo, a gente chama de êmbolo, tipo ali da seringa, né? Eu coloco um peso que dobra essa pressão. A pressão passa de 2 e vai para 4. E quando a pressão vai de 2 para 4, o volume, ao invés de aumentar, diminui. Lógico, se eu estou aumentando a pressão, o que vai acontecer com a tampa? Ela vai diminuir, não vai? Ou seja, o volume vai diminuir. Ou seja, se eu aumento a pressão, Pedro, o volume diminui. Por isso que são chamadas grandezas inversamente proporcionais. Entendeu? Entendi. Tinha recapitulado Beleza. aqui. Tá. O que eu perguntei aí é o seguinte, se eu pegar caso a caso aqui, ó, se eu pegar caso a caso, pegar o caso 1, ó, multiplicar a pressão pelo volume, sempre está dando o mesmo número, tá vendo? Sempre está dando 1.200, não é isso? Mas, professor, o volume é variável, né? Ou sempre vai ser um volume igual 600, igual 300, igual 200? Não, isso é isso que eu estou colocando como se diz, um experimento hipotético, tá? Deixa eu só colocar aqui para carregar. Hipotético, tá? Só para facilitar o raciocínio. Se eu achar uma tomada aqui, né? Cheio. Achar uma tomada na praia aí vai ser difícil, professor. Vai. Tem que colocar as placas solares aqui para fotovoltaicas. Então, olha só, Pedro, o que eu falei aqui, ó? A pressão 1, hipoteticamente agora, Pedro, eu vou fazer para qualquer situação, tá? A pressão 1 vezes o volume 1 é igual a constante. Constante porque, ó, todos os números são iguais, tá vendo? A pressão 2 vezes o volume 2 também é igual a constante, que é igual, é a mesma, 1.200. Então, o que eu posso fazer aqui, olha? Se P1V1 é igual a constante e P2V2 é igual a constante, eu posso igualar essas duas expressões. Igualar como? Ó, se constante é igual a constante, eu posso escrever assim, ó, P1 vezes V1 igual a P2 vezes
V2. Concorda comigo? Concordo, entendi. Eu só igualei aqui, ó. Coloquei constante igual a constante, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Essa famosa lei de Boyle-Marriott. E para que serve essa expressão matemática que eu acabei de deduzir? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Vamos supor, Pedro, que você tenha a pressão inicial do sistema, tenha o volume inicial do sistema. Ok? Tem a pressão inicial e tem o volume inicial. E vamos supor que eu falo assim, suponha que você dobre a pressão inicial. Qual vai ser o volume final? É só você substituir nessa formuleta aí. P1V1 igual a P2V2. Eu vou dar um exercício de como aplicar essa primeira lei de Boyle-Marriott. O professor, se fosse fazer ali no meio do sistema, era só colocar P1 é igual a K menos V1 e aí ir substituindo pelo método da substituição. Na verdade, você não precisava fazer nem tanta volta, né? É só você, você sabe que P1 vezes V1 é igual a constante, e a constante está aqui embaixo, é só você substituir direto, né? P1 vezes V1 é igual a constante. Tá, e quem que é a constante? P2 vezes V2. Então, você apaga aqui a constante, P2 vezes V2. Pronto. Está resolvida a sua equação. Não precisava nem fazer tanta volta, né? Então, graficamente, se eu pegar esses dados aqui, que estão todos nessa tabela, e colocar num gráfico. E gráfico eu sei que vocês manjam bem, não manjam? Um gráfico do tipo XY. Como é que seria essa... Gostei da ironia aí, Luiz. Vocês já estudaram função matemática? Funções? Já estamos até em logaritmo. Já passamos de logaritmo, na verdade. Então, vocês estão top, cara. Pica das galáxias. Então, olha só. Se eu colocar num gráfico isso, né? Colocar, tipo, pressão no eixo X, volume no eixo Y, né? Tanto faz, né? E plotar esses pontos aqui num gráfico, né? Deixa eu só pegar aqui, porque eu já fiz no Excel aqui, porque eu acho que é mais rápido, né? Então, aqui, ó. Como é que tava lá mesmo? Era 600, não era isso? 600. Quando a pressão era 2... 600, 300... Ia até 150. Ia dividindo por 2. Era 600, 300, 150. Deixa eu voltar lá, peraí. O som de 150... 300, 200, é porque aqui não foi dividido por 2, não. 600, 300, 200, 150. Ok. Então, quando a pressão era de 2 atms, a pressão está no eixo X do meu gráfico aqui, tá? Do Excel, Quando a pressão é de 2 atms, o volume é de 600. Fiz o primeiro ponto cartesiano aqui, né? Primeiro ponto cartesiano. Depois, quando a pressão é 4, o volume é de 300. Foi de 300. Segundo ponto. Quando o volume, ou a pressão foi 6, o volume foi 200. Quando a pressão foi 8, o volume era 150. Beleza? Isso deu um gráfico, né? Um gráfico que não é um gráfico de uma reta, né? Não é uma equação de primeiro grau. Isso aqui é uma equação, uma parábola, né? Na matemática, acho que é uma parábola, isso se chama, tá? Que na química a gente chama de isoterma. O que é uma isoterma? É uma medida feita variando pressão e o volume na temperatura constante. Por isso que é chamado de isoterma, ok? Dá esse gráfico de uma exponencial aí, né? Está decaindo, né? Está decaindo aí, tendendo para o zero, né? Essa é uma curva exponencial, ok? Tá aí a mesma coisa, mesmo... Aqui estão as isotermas do lado aqui, medidas em temperaturas diferentes, mas enfim, todas têm o mesmo perfil de gráfico, de uma decrescente, né? Aumenta a pressão, Pedro, ali, aumenta a pressão, o volume diminui, aumenta a pressão, o volume diminui, inversamente proporcional. Show?
Aqui, ó, a temperatura está constante do experimento, não está mudando, tá bom? Pressão, né? Pressão, ó, lembrando, é a força sobre a área, né? Está aplicando uma força aqui, e o volume está diminuindo. Então, olha só, como é que a gente aplica aquela lei ali, a primeira lei, né? Diz assim, ó, você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia até um volume de 1 litro e o fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima, carregando o balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão atmosférica é 10% menor do que a pressão ao nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, ou seja, ó, temperatura é a mesma, temperatura constante, o volume de ar no balão em litros após a subida será de... O João Pedro já matou a charada aí, ele fez o cálculo de cabeça, né? Por que ele fez o cálculo de cabeça? Como ele já sabe, eu acho que foi isso que você fez, né, João Pedro? Como você sabe que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, e se ele está diminuindo a pressão, consequentemente, o volume tem que aumentar, né? Se ele está dizendo que ele está pegando o balão, né? Ele está lá com o balão, ao nível do mar. Aí ele sobe o morro, né? Sobe o morro, leva o balão lá para cima. E ele diz que aqui em cima, o balão, a pressão atmosférica é 10% menor do que lá embaixo, né? Teoricamente, se a pressão aqui em cima é menor, e volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais, a tendência aqui é que o volume vai aumentar, né? Então, todas as alternativas que têm volume menor, a gente pode descartar. Ou seja, a letra A e letra B pode descartar. A letra C a gente pode descartar por quê? Porque como a pressão está variando, não tem por que o volume ficar o mesmo, né? O volume era de 1 litro, ó. Não tem por que o volume ficar o mesmo. Então está descartado a letra C. Beleza? Dá para fazer de cabeça e dá para fazer usando a equação. E como é que a gente usa a equação? Ó, eu não coloquei espaço aqui para resolver. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Resolvendo isso. P1, quanto que vale P1? P1 seria o quê? Ó, vou colocar aqui, ó, P1. Um ATM, P1. porque está na beira da praia. Isso. Vou colocar aqui em cima P2, V2. Ó, situação 1, situação 2. P1 vale 1 ATM. 1 ATM. Volume aqui embaixo vale quanto? Ele falou, ó, volume embaixo vale 1 litro. Igual a P2. Quanto que vale a pressão P2? Ele não disse quanto que vale, ele disse que é 10% menor. Ué, 10% menor do que 1 é 0,9, né? Então, ó, 0,9 ATMs vezes V2. Quanto que vale V2? É que eu quero descobrir. Beleza? Então, ó, ATM está desse lado aqui, corta com ATM que está do outro lado. O V2 aqui, ó, vai ser, a unidade vai ser litro, né? Então, resolvendo aqui embaixo, para ficar maiorzinho um pouquinho, ficaria assim, ó. V2 vai ser igual a... V2 vai ser igual a 1 litro, que está do outro lado aqui, do primeiro lado, né? Dividido por 0,9, que vai passar dividindo. 0,9. 1 dividido por 0,9 dá quantos? 1 dividido por 0,9 dá 1,111, não é isso? Letra D. Alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Tem um negócio também da pressão influenciar a temperatura de ebulição, não tem? Tem. Isso não tem relação com esse assunto, tá, João? Mas, sim, tem... Tá correto, é isso aí. Se você faz, por exemplo, se você ferve água dentro de uma panela de pressão, ou ferve água na panela aberta, as temperaturas que a água vai ferver serão diferentes. Se você ferve a água aqui ao nível do mar, ou ferve a água lá no pico do Everest, por exemplo, que está lá a sei quantos mil metros acima do nível do mar,
Temperatura lá ferve a 70, a água ferve lá a 70 graus e aqui ferve a 100 graus. Mas não tem relação direta, tá, ô João, com o assunto que a gente está falando. Tem uma relação. Eu já com pesquisei outra... sobre isso, professor, sobre quanto tempo que a água demora para ferver, né? Por causa que eu percebo que algumas vezes a água é mais rápida para ferver e outras vezes é mais longa. E outra coisa também que eu percebi é sobre pressão quando a gente sobe uma serra, pressão no ouvido. Também tem alguma coisa. Também tem alguma coisa a ver, professor? A gente sente porque o nosso ouvido tem um tímpano, que é uma pele muito fininha, né? E ela é muito fininha justamente por isso, porque o som ela é captado pelas ondas, né, de ar que batem no tímpano, né? Então, se a gente está num lugar muito baixo, que tem uma pressão local menor, e a gente rapidamente desloca para uma região muito alta, você sente essa diferença de pressão no tímpano, né, que é essa pele muito fininha, né, mas que rapidamente o seu tímpano ali se habitua, né, com a pressão local, né. Mas aí, Pedro, a gente está falando de um outro assunto, que é pressão do local, né, não tem a ver aí diretamente com o assunto que eu estou falando. O que eu estou preocupado agora nesse momento é o que acontece com o volume quando eu aumento a pressão. Ou o que acontece com o volume quando eu diminuo a pressão desse gás, num balão, dentro de um recipiente, por exemplo. E o contrário também, né? O que acontece com a pressão quando eu aumento o volume, né? Pode ser também o contrário, tá bom? Vocês entenderam em aplicação dessa primeira lei, que é chamada Lei de Boyle-Mariot? Sim. Entendi. Teve uma questão parecida com essa aí na prova do IFES 2017. Sério? Eu não sabia, olha aí. Só que era do negócio lá de temperatura. Isso aí, é o que a gente vai ver para frente. O que eu estou falando agora é relacionando pressão com volume. Depois eu vou relacionar pressão com temperatura. Depois relacionar temperatura com volume. Fazer esses parzinhos de relações para a gente ir tirando as conclusões, entendeu? Por enquanto eu estou tirando a relação de pressão com volume, Professor, mantendo a temperatura constante, ok? Então, em suma, quanto mais pressão, menor o volume? Isso. Show. Exatamente. Se eu aumento a pressão, Pedro, o volume diminui. São grandezas inversamente proporcionais, ok? Agora, interessante ter caído isso na prova do Enem, né? Do Enem não, do IFES, né? Porque é do Enem ou do IFES você falou? O estranho é que nas questões do IFES tem um montão de questão que eu nunca estudei a matéria na vida, o conteúdo. É por isso que eu perguntei se vocês haviam estudado isso no fundamental, porque geralmente não é estudado no fundamental isso. Isso já é assunto específico aqui da Química de segundo grau. No curso preparatório estuda. Ah, no preparatório. É porque deve estar na ementa lá, né? Beleza, eu vou só pegar um copo com água aqui rapidinho e vocês leem essa questão aí para ver se vocês chegam a uma resposta. Rapidinho, que a garganta secou. Acho que a letra A já pode descartar já, mano. Porque ali tá dizendo que o volume permanece constante. E tá tendo uma curva do gráfico. Então acho que a letra A pode descartar. A letra C pode descartar também. E aí, chegaram a resposta aí? Eu já consegui eliminar aqui a letra A e a letra C. Na verdade, o cara colocou um gráfico aí só para te confundir, ou não confundir, também pode ser que ele ajude, né? O que o gráfico está mostrando para a gente, né? Está mostrando aquele gráfico que eu montei para vocês no Excel. Sim, com outros números, né? Com outras condições experimentais, tudo mais. Mas o que o gráfico está mostrando? Está mostrando que se eu aumento, à medida que eu vou aumentando a pressão, né? Ó, à medida que eu vou aumentando a pressão,
o volume vai diminuindo. É isso que ele está dizendo, né? Ou o contrário, à medida que eu vou diminuindo a pressão, o volume vai aumentando, né? Aqui, ó. Pressão 8, volume 2... Ao contrário, né? Desculpa. Pressão 2,250, volume 8. Pressão 1.800, volume 10. Ou seja, está diminuindo a pressão, o volume está aumentando, né? Diminuindo a pressão, o volume está aumentando. Peraí, acho que a letra A não pode descartar não, porque lembra do negócio da constante? Quando um gás é comprimido nessas condições, o produto da pressão pelo volume, pressão pelo volume, ou seja, a multiplicação da pressão pelo volume é uma constante. Certo ou errado isso? Cara, eu acho que é certo. Na dúvida, vamos fazer os parzinhos ali dos eixos cartesianos. Ó. 8 vezes 2,250. Quanto que dá? Dá 18.000. 10 vezes 1.800. Não precisa nem fazer essa conta. Dá quantos? 18.000. Não é isso? Sim. 15 vezes 1.200. 18.000. 26 vezes 292,3. Opa, 18.000. 26 vezes 18.000. Ou seja, tá certo. É a letra A, eu quase me enganei aqui. Porque o gráfico enganou mesmo. Porque se você olhar ali, tem uma curva, né? Aí ele fala que continua constante, só que aí confunde. Olha só, a interpretação do texto, né? Quando um gás é comprimido nessas condições, o produto da pressão pelo volume, ou seja, o produto é pressão vezes volume, né? A multiplicação deles é constante. Já matamos o problema, né? A letra A já está certa, né? A letra A está resolvida. A letra B, por exemplo, ele fala que se eu comprimo um gás, se eu diminuo o volume, a pressão também diminui. Não faz sentido nenhum, né? Porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Está errado isso, né? Ou seja, já matamos a questão aí, que é a letra A. Pode ler todas as outras aí que vai ter alguma coisa errada. Bom, vamos lá. Essa lei aí é uma lei com um nome um tanto engraçado, né? Mas é porque o sobrenome do cara era esse mesmo. Eram dois caras, chamados Gay e Lussac. Dois franceses. Lei de Gay-Lussac. O que eu quero fazer com essa lei aqui? É provar para vocês qual é a relação que existe entre volume e temperatura. Volume e temperatura. Mantendo a pressão interna constante. Ok? Porque olha a outra que a gente fez lá. Na outra que a gente fez, a gente variou pressão e volume mantendo a temperatura constante. A gente chama de isotérmica. Iso de igual, térmica de temperatura. Agora a gente vai variar outras coisas, né? Ver qual é a relação do volume com a temperatura, a pressão constante. Pressão constante a gente chama de quê, será, hein? Isotérmica é temperatura constante. Pressão constante é um nome já difícil, tá? Chamado de isobárica. Só de... Tem mesmo valor de massa? Não, isobárica aqui, bárica é de pressão, tá, o Pedro? Tem uma unidade de pressão chamada bar, que até eu acho que foi o João, não sei quem perguntou no início aí, né, vem desse termo. Tem uma câmara hiperbárica em Cachoeiro, não sei se vocês sabem. Câmara hiperbárica. É um negócio aí para área de medicina, que dizem que as feridas, machucado de pessoas que têm tipo diabetes, demora muito a cicatrizar, entra numa câmara, o Pedro, que lá dentro tem uma pressão interna muito alta. Por isso que é chamado de hiperbárica, tá?
Só tô falando isso para vocês tentarem relacionar as coisas, né? Não, já ouvi falar sobre isso em Grey's Anatomy. Tem no... Mas a pessoa não fica surda, não, pô? O ouvido deve sofrer. Verdade. Não é uma pressão tão grande assim não, tá? Mas é uma pressão diferente da pressão atmosférica. Tipo, eles dobram, triplicam a pressão atmosférica, né? É igual vocês, quando a gente, por exemplo, mergulha, né? Como é que você calcula a pressão do cara que está lá mergulhando, né? Como é que faz o cálculo dessa pressão? A cada 10 metros, uma atmosfera a mais. Isso. Para você calcular a pressão do indivíduo que está lá debaixo do mar, né? Debaixo d'água, a gente usa essa equação aqui, ó. A pressão do cara, do indivíduo, é a pressão atmosférica mais ρ ou DGH. Não tem nada a ver com o que eu estou falando agora com lei aqui, não, tá? Só curiosidade mesmo. Ó, a pressão que o indivíduo sofre é igual à pressão atmosférica. Por que pressão atmosférica? Por quê? Tem lá, vou desenhar aqui o bichinho aqui, ó, mergulhando. Ele está debaixo da água, né? Ou seja, ele tem uma coluna d'água em cima dele. A gente chama de H, né? A altura. Tem a densidade da água. E tem G, que é a gravidade. Então, essa parte aqui, ó, a gente chama de pressão hidrostática, que é a pressão devido à água, tá? Vocês vão estudar isso em física, tá? Só estou falando de curiosidade, porque não é para confundir vocês, não. Eu só consigo mergulhar no máximo 50 centímetros debaixo Mas da água. exatamente isso. Quando você está debaixo d'água, sua pressão também aumenta, e aumenta bastante, né? Essa câmara hiperbárica tem mais ou menos essa ideia. Lógico que não é dentro da água, né? É ar ali, comprimido ali, que eles injetam para aumentar a pressão interna. Mas, enfim. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Fala. Por exemplo, numa seringa, eu já fiz uma experiência, tipo assim. Se eu boto água na seringa e tento pressionar o máximo que eu conseguir, tipo assim, o que vai acontecer com a água? A água vai... Então, Pedro, o problema é que os líquidos, eles têm um poder de compressão quase que desprezível, entendeu? Você não consegue pressionar em pressões ordinárias, tipo, né, essa pressão que você está tentando fazer aí com a mão, não é capaz de alterar em nada, quase nada, o volume, entendeu? Agora, obviamente, numa situação de laboratório, onde você consiga, né, aumentar muito a pressão, o que pode acontecer, Pedro? A água se transformar em estado sólido, né? Porque você vai aproximar muito ali as moléculas, e ao aproximar bem as moléculas, ocorre uma mudança de estado físico, né? Mas e, professor, também não quando... consegue fazer nada, não. Mas com ar você consegue. E quando, por exemplo, bota, tipo assim, pega uma seringa, não bota nada. Só tem o gás, o oxigênio ali mesmo da natureza. O ar. Quando comprime esse ar, o que acontece? O ar some do nada? Não. Se você diz quando comprime com a tampinha aberta ou você colocando o dedo? Colocando o dedo. Não, se você coloca o dedo lá na pontinha e aperta, o que você vai sentir? Você vai sentir que a pressão interna vai aumentar, não é isso? A pressão interna aumenta. Mas o gás continua confinado ali, só que confinado num volume menor, né? Você só está colocando o gás um pouquinho mais perto um do outro. Mas não vai ser capaz de, por exemplo, transformar gás em líquido, né? Não tem essa capacidade de fazer isso. Você está usando aí a lei de Boyle-Mariot. Você está aumentando a pressão e diminuindo o volume. Isso que eu tô simulando aqui. É exatamente isso. Exatamente isso. Agora, Pedro, vamos pensar outra coisa aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Caramba, só que aqui, vou ver se começa do zero aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um volume de 10 milímetros cúbicos. Aí eu começo a aumentar a temperatura, né? Eu começo a aumentar a temperatura, passo para 29 graus Celsius. O que acontece com o volume? Aumentou, não é isso? Se eu aumento ainda mais a temperatura, passo lá para 30, vamos ver quando ele vai parar ali. 42. Olha para onde que foi o volume. 10,7. Aumento ainda mais a temperatura. O volume passa para 11. Elas são proporcionais. Né? Isso, garoto. Isso aí que eu queria mostrar. Quanto mais aumenta a temperatura, aumenta também o volume. Isso. Volume e temperatura são grandezas
diretamente proporcionais. Matematicamente escreve assim, ó, V é proporcional a T. V é proporcional a T, ok? Quem já viu, né, esses balões de aniversário, né, lá em São Paulo chama bexiga, né? O balão de aniversário, quando você coloca ele ele está no sol, o que acontece com ele, né? Qual é a tendência dele? O balão de Esvaziar. No sol não, Pedro. Ué, gente, é perigoso até estourar, pô. Não, aqueles balão de aniversário mesmo? Balão de aniversário. Se ele fica no sol, por exemplo, ele vai expandindo e pode estourar. O Se que ele eu tiver percebo aqui em casa, pessoal, por causa que aqui em casa, tipo assim, direto tem um balão, né, pendurado. Mas ele fica na sombra, mas tem aquela telha de inox, acho que é inox, não sei. Que quanto mais fica quente, o balão vai esvaziando, entendeu? Vai murchando, que eu percebo. Aí pode ser por outro motivo, cara. Pode ser questão de amarração mesmo. Porque... Pode ser questão de como que se diz? É o calor mesmo, sem contato direto com o sol, entendeu? Mas a temperatura, teoricamente, se o balão tiver vedado certinho, se você coloca um balão de aniversário no sol, ele aumenta o volume. Se você coloca ele na geladeira, ele vai murchar, por exemplo. Pode fazer experimento a hora que você quiser. Você pega um balão e coloca no freezer, por exemplo, ele vai ficar murcho rapidinho. Por quê? Que legal. Porque a temperatura e o volume são grandezas diretamente proporcionais. Se aumenta a temperatura, o volume aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Ok? Aí tá mostrando, ó. Tem a ver com o negócio do grau de agitação das moléculas, porque o calor ele deixa as moléculas mais agitadas, aí expande o volume do gás. Tem tudo a ver. Tudo a ver, sim. Tem a ver com a teoria cinética dos gases, né? A agitação ali é molecular mesmo. Tem a ver. Numericamente falando, aí agora dá números assim hipotéticos, né? Em kelvins, sempre em kelvins, tá? Ó, temperatura 100, volume 200. Era 200 inicialmente, né? Chamado de experimento número 1. Aí no experimento número 2, ele aumenta a temperatura, ó. Ele dobra a temperatura para 200 kelvins. O que aconteceu com o volume? Também dobrou, tá vendo? Então, se eu aumento a temperatura, né, o aumento de temperatura faz com que aumente o volume. Eu gostaria de novo que vocês olhassem para esses números e tentassem enxergar aí uma relação matemática entre eles, assim como a gente tirou uma relação matemática lá na tabela de trás. Temperatura é igual a... Não, peraí. Volume é igual a 2 vezes temperatura. Volume é igual a 2 vezes temperatura. Isso? Isso aí. Isso daí. Não. Isso daí mesmo. T é igual a 2V. Tá, mas isso nesses números aí, entendi. É porque, assim, eu coloquei números que induziram vocês a fazer isso. Mas eu quero saber o seguinte. Vou perguntar de outra forma. Ou fazer assim, ó. Se você dividir o volume pela temperatura em cada experimento, que número que dá? Por exemplo, 200 dividido por 100. Vai dar 2. 400 dividido por 200. 600 dividido por 300. 800 dividido por 400. 2. Ou seja, volume dividido pela temperatura vai dar sempre... Isso. Vai dar sempre uma constante. Ok? Volume dividido pela temperatura sempre vai dar uma constante. Em outras palavras, se o volume 1 pela temperatura 1, ou seja, volume 1 pela temperatura 1 é igual a uma constante, e volume 2 dividido pela temperatura 2 também é uma constante, o que eu posso fazer? Igualar essas duas expressões, escrever assim, ó, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Lei de Gay-Lussac, ok?
V1T1 sobre V2T2, isso medido numa pressão constante. Isso sempre experimento. Sempre que eu estou variando 2, o outro vai estar constante. É essa a ideia, tá? Ok? Para que serve essa equação aqui? Vamos supor, Pedro, que eu tenha o volume inicial, tenha a temperatura inicial, e fala assim, qual vai ser o volume final de um balão, por exemplo, se eu dobrar a temperatura, né? Então eu posso substituir nessa equação matemática, tá? Graficamente, como é que vai ficar isso? Se eu pegar aqueles números da tabela e colocar no gráfico aqui, ó, volume versus temperatura. Vai ficar uma linha reta, não, né? Exatamente, garoto. Vai dar a equação de primeiro grau, né? Olha, entendi. Quando era 100, qual era o volume mesmo? Eu já me perdi. Quando era 100, o volume era 200. Ia multiplicando por 2. É por 2, né? Isso aí. Opa. Ó, o que vai dando, ó? 2.400. Depois, quando era 300, era 600. Quando era 400, era 800. Olha só, uma retinha, não é isso? Equação de primeiro grau, né? Essa deu a equação de primeiro grau. Por que uma equação de primeiro grau, né? Porque se você observar aqui, ó, como é que é a relação, né? V sobre T é igual a constante, não é isso? Então, vamos falar se chamasse de K, né? Fica mais fácil. Ó. Matematicamente falando, se eu passar o T para o lado de lá, fica V igual a K vezes T, não é isso? Imagina isso na matemática. O V sendo Y e o T sendo quem? O X. E esse K aqui, o coeficiente angular, né, que a gente chama, né? O Azinho aqui. Ó, é a equação de uma reta, né? É a equação de primeiro grau. Primeiro grau. Fazendo uma relação com a matemática, né? Y é igual a X, né? Por isso que o gráfico dá uma reta e não dá uma curva, como o primeiro caso, né? Y igual a X. Bom. Ué, eu não coloquei exercício disso. Não é possível. Eu não coloquei exercício disso. Que pena. Tudo bem. Não tem problema. O mais importante é vocês saberem usar isso aqui, ó. Ó, V1, T1 igual a V2, T2. Vou dar um exemplo aqui, então, para ficar bem claro isso. Vamos supor que eu tenho um balão de aniversário, Pedro, que tem 1 litro de volume e está numa temperatura ambiente de 27 graus Celsius, Pedro. E aí, esse balão ficou no sol e aqueceu para 37 graus Celsius. Qual vai ser o volume, Pedro, depois que houve esse aquecimento, né? Qual é o volume que houve esse aquecimento? É só substituir nessa equaçãozinha aqui em cima, né? Como é que eu substituo? Aí eu tenho que tomar cuidado aqui, por quê? Porque eu não posso usar, João Pedro, temperatura em graus Celsius. Você já imaginou, ó, a pessoa aumentou, a temperatura aumentou 10 graus. Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então vamos lá, ficaria assim, ó, V1, 1 litro. Substituindo aqui em cima, ó, nessa expressão, ó, 1 litro. T1, quanto que vale T1? T1 vale 27 graus. E convertido para Kelvin, dá 300. Somando lá com 273, né? Aí, do outro lado da igualdade, o que eu vou substituir? Aquilo que eu sei, né? O que eu sei? O V2 eu quero descobrir. E o T2, quanto que vale? O T2 vale... 310 graus Kelvin. 310 kelvins, isso aí. Multiplicando cruzado, né? Eu posso até cortar um zero para facilitar meu cálculo aqui, né? De um lado do outro. Ficaria aqui 30 V2, né? Multiplicando cruzado aqui, né? É igual a 31 litros. Então, V2 vai ser 31 dividido por 30, que vai dar 31 dividido por 30, é o que você falou aí mesmo? 1,03 litros. Então, Pedro, ó,
o balão de aniversário vai passar de 1 litro para 1,03 litros. Ok? Porque a temperatura não está em Celsius, está em Kelvin. Tá? Então, professor, nessa matéria então, de estudo dos gases, a temperatura vai ser em Kelvin, né? Sempre lembrar daquela relação. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais... É sempre somar 273, tá? Lembra desse número, 273. Para finalizar a aula, a última aqui, ó, que é chamada Lei de Charles. O que a Lei de Charles diz? É o seguinte, quem já percebeu, né? Você vai encher um pneu de um carro, por exemplo, né? Você vai encher o pneu de um carro, você vai lá no posto de gasolina, ou da bicicleta, por exemplo, você vai lá no posto de gasolina, tem aquela bombinha para você encher, né? Aquele negocinho lá. Calibrador, beleza. Aí você enche de modo que o pneu fica bem cheio, bem durão mesmo. Aí você vai rodar com essa bicicleta ou com esse carro. Lógico que bicicleta você não vai perceber isso, porque roda pouco. Mas um carro isso acontece muito. Um carro que você vai fazer uma viagem muito longa, né? O que acontece, né? O carro vai lá para Vitória, por exemplo. Esse carro, esse pneu rodando ali no chão, né, no asfalto, o contato do pneu com o solo, né, tem um atrito ali, né, que a gente chama, e esse atrito acaba aquecendo o pneu do carro. Isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque se você aquece o pneu do carro, né, o que acontece com a pressão interna do pneu? O que vai acontecer com a pressão? Aumenta a pressão e pode estourar o pneu. Exatamente. Então, o que é recomendado, né? O recomendado é sempre você colocar uma pressão um pouco mais baixa quando você vai viajar. Por quê? Porque o carro rodando na viagem, naturalmente o carro rodando na viagem, com o aquecimento do pneu, a pressão interna vai aumentar e aí, como é emborrachado, ele vai estufar no limite dele, né? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou falando aqui da lei, terceira lei chamada Lei de Charles, né? O que a Lei de Charles diz? A Lei de Charles diz que se eu fizer, né, um experimento no qual eu tenho volume constante, isso tem a ver também lá com aquele sprayzinho que a gente coloca o desodorante que eu falei no início da aula, né? Você joga lá no fogo, na fogueira, né? Ele vai explodir logo, logo. Por quê? Porque o volume ali é constante, né? O volume da latinha, né? Não deforma muito fácil. E quando você coloca ele lá no fogo, o que vai acontecer? Tem gás lá dentro ainda, né? Aqueles gases vão se aquecer, a pressão interna vai aumentar tanto que vai explodir. Uma hora vai explodir. Em outras palavras, estou dizendo que se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer com a pressão interna? Aumentar também? Aumentar. Em outras palavras, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Isso medido no volume constante. Eu não quero variar o volume. Volume constante chama de isovolumétrica. Então, ó, só enfatizando, ó, isotérmica é quando você faz a medida da temperatura constante, variando quem? Pressão e volume. Isobárica é quando você mede a pressão constante, variando o quê? Temperatura e volume. E isovolumétrica, ou seja, volume constante, o que sobra? Pressão e temperatura. Então é sempre nessa lógica. Se um está constante, os outros dois estão variando. Pensa nos três: temperatura, volume e pressão. Temperatura, volume e pressão. Se temperatura está constante, eu estou variando pressão e volume. Se volume está constante, eu estou variando pressão e temperatura. E por aí vai, ok? É só usar essa lógica aí. Aí está a questão do pneu, que eu falei com vocês, né? Eu já ilustrei. Em números, como é que a gente faz isso, né? Colocando números para ficar fácil também. Temperatura aumenta, ó. Se a temperatura... Nossa! Não consigo fazer reta aqui. Se a temperatura aumenta, a pressão está aumentando, ok? A pressão está aumentando. Sempre em kelvins.
qual é a relação matemática que existe entre essas duas variáveis? Se você fizer também da mesma forma, pressão dividido por temperatura, vai dar sempre o mesmo número, não dá? Ó? 3 dividido por 100 é igual a 6 dividido por 200, que é igual a 9 dividido por 300, que é igual a 12 dividido por 400? Sim. Né? Se você fizer essa continha, sempre vai dar um número constante. Ou seja, pressão e temperatura, pressão dividida por temperatura é 0,03 vai dar. Isso nesse caso no número que eu estou dando aqui, tá? Nos números que eu estou dando. Então, se eu fizer assim, ó, P1 sobre T1 é igual a constante. P1, ó, P2 sobre T2 também é igual a constante. Se eu igualo as duas, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Lei de Charles. Ok? Será que, como vai dar, que gráfico que vai dar se eu colocar isso no eixo XY, esses números aí, ó, que eu acabei de mostrar? Será como é que vai ficar o formato do gráfico? Na equação matemática? De primeiro grau. Exatamente, uma equação de primeiro grau, parecido com aquilo que a gente fez lá antes, né? Então aqui, ó, 3, 9, 12. Uma equação de primeiro grau, exatamente, passando aqui pelo zero, tá vendo? Ó? Passando pelo zero. Beleza? Cruza no zero, né? Seria isso. Esse é um grande problema dessa interpretação. Olha que doideira, né? Peraí, deixa eu ver se é nessa aqui que a gente consegue analisar isso. Ah, não, não é essa aqui não. Mas olha só, a primeira lei que a gente viu deu essa equação aqui que não é uma reta. As duas outras deram uma reta. É porque aqui pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, né? Aqui, pressão e temperatura, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E aqui, que é a última, temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que as duas últimas deram uma reta e a primeira não deu, ok? A primeira não deu. Professor, qual que seria, tipo assim, o cálculo da lei de Charles? Tipo assim, a gente não fez V sobre T igual a constante na lei de Gay-Lussac, nem sei como fala. Como... T sobre T, que é igual a constante, tá vendo? Se eu dividir 3 por 100, é a mesma coisa, dá o mesmo número se eu dividir 6 por 200. Aí chega a essa relação aqui, ó. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ó, ilustrando isso, ó. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm um dia frio, a temperatura de 7 graus. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Qual será a pressão de calibração do pneu quando a temperatura atinge 37 graus? Então vamos tirar os dados, olha. P1, T1 e P2 e T2, ok? Quanto que vale P1? Ou seja, antes desse cara andar com essa bicicleta. É 4 atm. Tá aqui, ó. Qual é a temperatura que ele calibrou? Calibrou lá na Europa, né? 7 graus, né? 7 graus vai dar 280 kelvins. Não é isso? P2, ele quer saber, né? Qual será a pressão? Quer saber quando o pneu atingir a temperatura de 37. 37 equivale a 310 kelvins. Então é só substituir na formuleta, ó. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. P1 quanto que vale? 4 atms. T1 quanto que vale? 280 kelvins igual a P2 que vale quantos? Quero saber, né? X dividido por T2 que é 310 kelvins. Kelvin corta com Kelvin, né? Tá do outro lado. Eu vou descobrir, então, que P2, eu posso cortar um zero aqui também, né? Para facilitar a conta. Multiplicando cruzado aí, né? Ó, ficaria 31 vezes 4. 31 vezes 4, que vai dar 124, dividido por 28. Isso vai dar 4,5
4,42 atms, ok? Qual é a resposta que mais se aproxima aí? Letra B, né? Porque ele não usou outra casa decimal. 4,4, né? Seria a resposta. Show de bola? Alguma pergunta? O gráfico abaixo representa um processo cíclico. Ah, não, quero refazer isso não. Eu queria fazer o seguinte, para a gente terminar a aula mesmo, tá? Prometo. Professor, como é que eu faço para lembrar todas essas equações? Ó, ficou assim, ó. P1, V1 igual a P2, V2. Isso a gente chama de isovolumétrica. Desculpa, volumétrica, hein? Está variando pressão e volume, isotérmica. Depois, V1, T1 igual a V2, T2, variando volume e temperatura, logo que está constante é a pressão, então chama de isobárica. E a última, P1, T1 igual a P2, T2. Está variando pressão e temperatura, e que está constante é o volume, chama de isovolumétrica. Então, a grande questão é, como é que eu faço para lembrar todas essas equações, né? Eu teria que lembrar todas. Imagina vocês fazendo aqui o Enem daqui 4 anos, né? E aí você vai ter que lembrar essas equações todas. A gente consegue reunir todas elas numa só. Como assim reunir tudo numa só? Fazer assim, ó. P1, V1 sobre T1. Caramba. Sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Pensa comigo, pensa comigo. Se a temperatura for constante, o que significa dizer? Essa equação que está reunida aqui, equação geral que a gente chama. Se a temperatura for constante, a gente chama de isotérmica, não é isso? Temperatura constante, se a temperatura for constante, T1 vai ser igual a T2. E se T1 é igual a T2, isso aqui corta, não corta? Ó? Vai chegar exatamente à primeira equação. Sacaram? Se a pressão for constante do problema, e ele vai dizer isso, se a pressão for constante, nós vamos chegar aqui à equação. Ó, se a pressão for constante, isobárica, isso aqui corta com isso. Vai chegar exatamente igual à equação número 2. E se o volume for constante? Se o volume for constante, V1 vai ser igual a V2, eles vão cortar. E aí vai chegar exatamente na equação número 3. Sacaram aí? Então, é só vocês lembrarem, pelo menos, dessa equação geral aqui, ó. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tranquilo? Tudo certo. Mas, professor, e se variar todos ao mesmo tempo, né? Eu posso usar essa equação? Pode usar a equação. A equação serve para qualquer situação, desde que esteja um constante ou todo mundo esteja variando. Por exemplo, né? Vamos pegar esse problema aqui para a gente terminar. Ó. Uma certa massa de oxigênio ocupa 0,02 metros cúbicos e exerce uma pressão de 100 kPa a 27 graus. Se a pressão for aumentada para 200 kPa e a temperatura para 627, o volume será. Então, olha só. Ele está querendo saber o volume quando a pressão passa de 100 para 200 e a temperatura passa de 27 para 627. Ele está variando todo mundo aqui. Necessariamente, você vai ter que usar a equação geral. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Substituindo, P1, quem é P1? Aqui, ó, 100 kPa. Ah, professor, está em outra unidade aí, não tem problema, a gente vai cortar as unidades, vocês vão ver. Volume V1, quanto que vale? 0,02, aqui, ó, ocupa 0,02 metros cúbicos. Não vai caber nesse espaço, né? Melhor fazer na página seguinte, peraí. P1, 100 kPa
volume V1 aqui, ó. V1 vezes 0,02 metros cúbicos. Vou colocar as unidades para vocês verem o que vai acontecer. Dividido pela temperatura 1. Temperatura 1, 27 graus Celsius. Sempre converter para kelvins. Isso vai dar 300 kelvins. Igual a pressão depois. Quanto que vale? 200 quilopascal. Vezes volume 2. É o que ele quer saber. Dividido pela temperatura 2. Quanto que vale a temperatura 2? 627. 627 mais 273 dá 900 kelvins. Ó, 900 kelvins. Agora sai cortando o que é comum, ó. Quilopascal está desse lado, eu posso cortar o que está do outro lado, ó. Kelvin está desse lado, eu corto com esse lado. Posso cortar esses dois zeros também, para facilitar. Mas o que eu posso cortar? Esses dois zeros aqui, ó, com esses dois aqui. Tudo para facilitar a nossa conta. O que sobrou? 1 vezes 0,02 metros cúbicos, dividido por 3, igual a 2 V2, dividido por 9. Multiplicando cruzado, né? Vai ficar 9 vezes 0,02. Já fez a conta? Ó, vai ficar 6V2 é igual a 9,0... Isso. 6V2 igual a 0,18, não? É isso aí. 0,18 metros cúbicos. Então, V2 vai ser 0,18 dividido por 6. 0,18 dividido por 6, que vai ser igual a 0,03 metros cúbicos. Ok? Acho que alguém levantou a mão aí. Quem levantou a mão? Pode falar. Ou foi sem Foi querer? Pedro Pim. Fala, Pedro. Pessoal, você pode voltar depois nos gráficos para eu poder anotar aqui como que é cada um? Posso, lógico. Entenderam aqui o cálculo? Você entendeu o cálculo que eu fiz aqui? Nesse exercício, ele está variando todo mundo. Então, necessariamente, você teria que usar a equação geral aqui, ó, né? Mas, por exemplo, quando for uma pressão constante, é só você cortar as duas pressões, né? Não tem erro. Se você usar essa equação geral, você vai resolver qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema, tá? Vamos responder a pergunta aqui, né? Professor, outra dúvida. 0,03, isso vai dar a letra B, né? Aqui, né? Fala, Pedro. O número de mols também não tem uma lei envolvendo ela, não? Por enquanto não, Pedro. Por enquanto não. A gente vai precisar dela na próxima aula do ano que vem, quando a gente for falar da lei dos gases ideais, que é igual, PV é igual a NRT. Aí vai envolver o número de mols, sim, tá? Entendi. Por enquanto, a gente não então, precisa, por enquanto, essas três leis só vão envolver temperatura, pressão e volume. Isso aí. Isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Só essas três transformações aí. Aqui, o Júlio pediu para a lei do gay. Do gay, a lei do gay. Vamos lá. Lei do gay. Lei do gay, lei do gay. Certo. Qual é a dúvida em relação à lei do gay? Fala, Júlio. A fórmula. A fórmula. Ok. Os números. Tá. Porque é o seguinte, olha só. O que eu fiz aqui, ó. A gente sabe que se eu aumento a temperatura, né, o volume aumenta. Então, ó, se aumenta a temperatura, o volume aumenta. Então, temperatura é proporcional ao volume. Numericamente falando, eu coloquei numa tabela. Coloquei numa tabela, se eu aumento a temperatura, ó, estou aumentando a temperatura, o volume está aumentando. E está aumentando a mesma proporção, né? Que proporção? Olha, se eu pegar o volume que está aqui desse lado e dividir pela temperatura, sempre vai dar o mesmo número, ok? Sempre vai dar o mesmo número. Então, o volume dividido pela temperatura é constante, ok? Então, volume 1, T1, é igual a constante. Volume 2, T2, também é igual a constante. Igualando as duas, né, já que constante é igual a constante,
a gente chega a essa expressão aqui, ó. V1T1 é igual a V2 sobre T2. V1 sobre T1, que está aqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V sobre T2. Chego na expressão aqui da lei de Gay-Lussac. Então, se eu tenho volume e tenho a temperatura num primeiro momento, e se eu aumento a temperatura, eu vou descobrir qual é o volume, que é a terceira variável. A quarta, nesse caso, né? E aí eu dei um exemplo, não tinha um exercício aqui, eu não coloquei nenhum exercício, aí eu coloquei um exemplo aqui, né, usando essa fórmula, né? Aí eu falei, olha, eu tenho aqui um recipiente com 1 litro e temperatura de 27 graus. E aí eu tenho uma temperatura de 37, qual vai ser o novo volume? Aí eu substituí na equação. Voltei no slide, tá aí. Isso, é uma fórmula. Uhum. É uma fórmula. H vezes G. Aonde isso? Ah, sim, cara. Não. Tá bem aqui, bem atrás aqui. Eu paguei isso, não? Isso aqui, não? Isso aqui se não se dá em física, cara. Esquece isso. Eu só coloquei, se você quiser, de curiosidade aí, mas isso não é cobrado, não, cara. Se você quer calcular a pressão, por exemplo, a pressão hidrostática, que a gente chama, né? Que é a pressão de um líquido. Você tem, por exemplo, uma bolinha no fundo de um copo. Qual é a pressão que essa bolinha no fundo do copo está sendo exercida? A pressão dessa bolinha, dentro do fundo desse copo, não é a mesma pressão aqui fora. É a pressão atmosférica, que está na gente, mais a pressão do líquido da água. Altura da água, que é essa fórmula aqui, ó, densidade vezes gravidade vezes altura. Vocês vão estudar isso em física ainda, tá? Tranquilo. Beleza? Pedro Pinheiro, você queria ver a questão dos gráficos, não é isso? Isso. Tá. Então, olha só, eu vou encerrar a aula que a gente já passou e vou para quem quiser já sair, né? E vou mostrar os gráficos para você, tá? Tem minha música ainda, gente. Fica até o final da aula. E vou mostrar os gráficos. E aí vou passar uma lista lá sobre esse tema aqui, tá bom? A minha pergunta era essa, se ia ter DV essa semana. Vai ter uma última lista do ano, é isso aí. Mas aí vai ser para entregar terça ou quinta? Para entregar quinta que vem. Sem problema. Bota fé. E essa quinta não tem aula, tá bom? Vocês estão liberados a partir de hoje. Na sua matéria, né, professor? Na minha matéria, isso aí. Vamos ter que estudar mais um pouco em umas aí. Na minha matéria. Pedro, tá aí o primeiro gráfico, ó. Você quer tirar uma foto? Esse daí é de qual? Da lei do Mariotti? Boyle e Mariot, isso aí. Ah, entendi, calma aí. Deixa eu anotar. Tira uma foto, E o segundo? E o segundo? O segundo, Gay-Lussac. Aham, entendi. E o terceiro? E o terceiro, Charles. É o mesmo também? A mesma coisa? Não é a mesma coisa. Lembra que aqui eu coloquei gráfico de temperatura versus volume. Aqui eu coloquei um gráfico de temperatura versus pressão, tá? Não, mas é uma reta também, né? Sim, isso, exato. Entendi, por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que deu uma reta, entendeu? Entendi. Show. Fechou. Tá, então toca aí que eu vou ajeitando as coisas aqui. Partiu correr até o IFES agora, depois de Mentira. tocar. Tô falando, professor. Vou até lá agora. Agora são 5 horas, cara. Se você for correr agora, você vai ter uma hipotermia. Hipotermia não, né? Não. Essa hora aí que começa. As pessoas do empreendimento chegam lá no trevo da Coca-Cola. Ai, meu Deus. Você já tem aquele cartãozinho já? Você bate os carinhos atrás. Se você teve 10 consultas, a 11ª é grátis, Pedro. É serviço de advocacia. Tá sabendo demais, hein, pessoal? Vai, só porque é a última aula eu vou tocar com a câmera gravada. Tô bonito. Ah, garota, hein? Afinou o violão? Já peguei. Ah, afinei sim, afinei. Tá tudo desafinado, pessoal. Aquela técnica que eu te ensinei, cara. Rafael Lázaro está feliz. Não,
Nem afinei ainda não, professor. Vou esperar ir pra praia, que na praia a gente vai fazer um luau. Aí eu vou levar o violão e vou tentar afinar lá. Mandar alguém afinar pra mim, né? Tô querendo comprar um violão novo. Luau, ukulele, luau, ukulele. Violão, ukulele e o carrão. Também quero aprender. Carrom, bateria, quero aprender também. Vai, ó, só porque vai verão, Vai, vou tocar uma música de verão, vai. Já pintou verão, calor Que no vergonha. coração. Vai. Nossa, desafinado.